Olá, boa tarde a todos. Estamos aguardando aqui o Neemias Tavares para iniciar a nossa entrevista. Boa tarde, Rosilene. Seja bem-vinda. Que bom revê-la. Aguardando só o Neemias. Renata também, Gorete, minha querida Deise, sejam bem-vindas, bem-vindas. O Metaforo aí presente, isso também é um evento do Metaforo Internacional. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar um pouco sobre inteligência emocional no corpo. Boa tarde, Metafórum. Iriane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Só mais uns minutinhos, estamos só aguardando o Neemias, que ele está na Dinamarca. E já falei com ele, ele está se conectando, está se organizando lá para se conectar com a gente. Fausta, boa tarde. Marisa, querida, que bom revê-la. E já tem gente de vários países aí conectados. Só mais alguns minutinhos, pessoal, aguardando o Neemias para a gente começar a falar um pouquinho sobre inteligência emocional no corpo. Rosália Cavalcante, boa tarde, seja bem-vinda. Renata Key da Escola Técnica, que maravilha! Olha, o Neemias acabou de entrar. Que bom rever vocês, pessoal. Como a ferramenta da internet nos ajuda. Opa! Opa! Olha aí, o Neemias Tavares acabou de entrar. Seja bem-vindo, Neemias. Obrigado, um prazer imenso estar aí nessa terra. Aqui já é noite, aqui são 21 horas da noite dinamarquesa. E o Dominique, na Áustria, está conosco também. O pessoal do Metaforo está conectado. Já vi gente aqui de Portugal. Marisa, que fez curso comigo e com você lá na época do Metaforo. Priscila, Kleiner. O pessoal está entrando aí, tá? Ao vivo. Já tem mais de 20 pessoas conectadas. Pode ser que tenha mais pessoas. Então, já pode fazer pergunta. Adoro pergunta. Pronto. O tempo é curto porque a história é longa, mas eu vou resumir. Meu nome é Neemias Tavares, sou brasileiro, naturalizado dinamarquês, moro aqui já há 46 anos. E se eu gaguejar, porque eu esqueci alguma palavra
A gente ajuda. Português. Aí vocês vão me ajudando. Pois é, quando eu cheguei aqui na Dinamarca, foi no 1970, eu tinha epilepsia e com o tempo fui adquirindo outras doenças. Antes, quero dizer, a minha formação é psicologia e aqui eu fiz também psicanálise, estudei também teologia na França e aqui. Mas a minha especialidade foi uma coisa que eu jamais tinha imaginado. Porque quando eu perdi a esperança na ciência, eu fui procurar essas coisas aí que eram chamadas de alternativas, né? E para encurtar a história, com 8 meses de uma combinação de várias coisas que são conhecidas, as cinesiologias. Existem vários tipos de cinesiologia, homeopatia, acupuntura, reflexoterapia, só uma delas, que foi muita coisa. Para resumir a história, 8 meses depois eu fui curado, num período de 8 meses, de epilepsia, hipertiroidismo, diverticulite e essas coisas que muito brasileiro gosta, que é enxaqueca, dor de coluna, eu tinha tudo isso. Os meus estudos me ajudaram a entender, especialmente na psicanálise, que os traumas do passado, quer dizer, o corpo nunca esquece, né? Só que eu só sabia isso na teoria. Porque muitas vezes me perguntam, eu sei disso, a minha infância foi cheia de trauma, eu nasci quase morto, cianótico já, quando o bebê está cianótico. E esse trauma de morte, aquilo fica registrado no sistema nervoso, como muitos outros traumas, e formata simplesmente o corpo e a mente. Então, eu carregava tudo isso. A psicanálise me ajudou a aliviar, a psicologia também, porque eu entendia, mas como o próprio Freud descobriu no seu tempo, compreensão nem sempre foi solução. Então, o que aconteceu? Durante esses 8 meses, eu fiquei impressionado como essas coisas que antes, com o meu cego racional, né, até discriminava. Isso aí como é que chama a expressão em português? Charlatanismo, né? Quer dizer, eu era aquele intelectual acadêmico arrogante. Aí, felizmente, eu tomei um tapa energético. Esse tapa foi o corpo. Porque, gente, quando a boca cala, o corpo fala. E se você não entende essa linguagem, o corpo grita. E se você não escuta esse grito, o corpo morre. Felizmente, eu acordei antes de morrer. Aí eu fiquei impressionado, fui para a Universidade de Copenhague estudar medicina, mas depois de 4 anos eu vi que os médicos fazem muitos milagres todo dia e curam muita doença. Mas o que eu ouvi na universidade me fez mudar de linha. Por exemplo, os médicos conhecem mais de 8.000 doenças. Agora, eu tive uns professores que tiveram coragem de dizer, olha, aqui para nós, só para nós, isso eu nunca disse para o paciente. Viu? A gente não sabe de onde vem 80%. E eu já sabia, né? Porque eu passei por isso. Então, o que eu aprendi logo no começo é que os conflitos emocionais se transformam em conflitos biológicos. E eu passei muitos anos estudando vários tipos de terapias corporais, de psicologia energética, para criar um sistema, porque eu aprendi logo que os tipos psicológicos são bem diferentes. Você tem 100 pessoas. Na realidade, se for dizer isso de um ponto de vista genético, nós temos 1.500 marcadores genéticos. E, dependendo do marcador genético, a história emocional que foi travada no corpo vai explodir de uma maneira diferente. Então, em outras palavras, 1.500 pessoas tiveram o mesmo trauma na infância. Por causa dos marcadores genéticos, vão ser 1.500 diferentes.
doenças. E no plano psíquico, então, a variação é grande também. Eu resolvi me especializar numa coisa que me fascinou, que foi os traumas. Eu tive, vamos dizer, o privilégio de trabalhar com pessoas que tiveram em campo de concentração na Alemanha. E deixa eu pedir a Karen aqui um copo d'água, porque a língua secou. Enquanto você pede a água, Neemias, só para eu falar um pouquinho, você está se apresentando aí, contando a sua história, né? E falando como é que você foi para a Dinamarca e o que fez você buscar, né? Buscar, através da própria necessidade, buscar esses conhecimentos, né? Porque as minhas doenças estavam ficando pior e pior. Os remédios abafavam, mas criavam outros. Né? Uhum. Então, foi as dores da minha vida que contribuíram para eu transformar feridas em pérolas. Uhum. E hoje então, pessoal, só aproveitando esse intervalo enquanto o Neemias toma água, Neemias Tavares, hoje, ele vai contar ainda, mas ele é considerado um dos maiores terapeutas em traumas do mundo. Ele vai falar um pouquinho de toda... Já está falando da história dele e de como ele chegou na metodologia do Body Mind Talk. Estamos aqui ao vivo, eu no Brasil e Neemias está na Dinamarca. É um brasileiro, mas que já mora lá há mais de 40 anos. E que o nosso tema hoje é a inteligência emocional no corpo. Então, o Neemias está falando um pouquinho quem é ele, a história dele, o porquê que ele começou essa busca até chegar no que ele ensina para a gente hoje, viajando o mundo inteiro. Pode continuar, Neemias. Bom, o que eu aprendi é que o corpo tem memória, tem inteligência e tem muito mais coisas, gente. Porque, como eu disse, o corpo nunca esquece da história da vida. Agora, o que é que o corpo faz com isso é muito individual. Porque emoção, trauma para o corpo, é uma forma de energia, uma forma de eletricidade. E na física, a energia não se perde, é o famoso Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, aqueles traumas de infância que a mente esqueceu, eles têm outra forma no corpo. É uma energia, uma energia biomagnética, que, dependendo do nosso tipo, essa energia se transforma em muita coisa. E o que acontece com as pessoas que não trabalham com isso com o tempo, a velhice, por exemplo, começa a ativar as coisas do passado. Aí vem aquele mito. Não, eu estou doente porque eu tenho 70 anos. Né? A propósito, eu vou completar 79 anos agora em dezembro e faz 40 anos que eu não tomo remédio para nada. Gente. E tem uma vitalidade que eu não tinha naquele tempo, há 40 anos atrás, porque eu vivia anestesiado de remédio. Aí, voltando à tecnologia, o que é o Body Mind? Seria Body Mind Talk, né? Linguagem, talk, você pode traduzir como linguagem, não é só falar, I'm talking, né? Estou falando agora, né? Mas talk aqui é a linguagem do corpo e da mente. Que a própria mente tem várias maneiras de se expressar, não é só com palavras, né? A mente se expressa com comportamentos de todo tipo, neurótico, né? Quando eu uso a palavra neurose, não tem aquela conotação negativa, porque neurose significa cheio de nervo, cheio de tensão. Né? É como você olha na janela e diz, o dia hoje está chuvoso, está cheio de chuva. Né? Então, a sociedade moderna está cheia de nervo, porque o corpo não foi programado para a vida moderna. E é isso que nós vamos falar agora. Por que é que nós ficamos doentes? Porque é que numa crise como essa, há vários tipos de reações, surtos, muita gente comete suicídio, e em casa, muita gente, por exemplo, aqui na Dinamarca já está dando divórcio, isso no Brasil, então,
que brasileiro tem muita energia, e essa energia Sim. explode. Imagino que aí dá muita briga. Mas, gente, vamos ver o que é, então, o Body Mind, né? Com o tempo, eu fui coletando ferramentas, assim como a PNL, né? A PNL desde o Bandler até o Dilts e muitos dos outros gênios da PNL, eles pegaram as melhores técnicas de vários sistemas e juntaram e criou a PNL. Exatamente. Para quem não sabe, Body PNL Mind é programação neurolinguística. A diferença entre o Body Mind e a PNL é que o Body Mind é mais orientado no corpo. Quer dizer, trabalha com a mente no corpo. E tem duas funções. Não só no trabalho de desenvolvimento de competências, quer dizer, muitas pessoas estão sofrendo porque têm talentos sufocados no corpo, note bem. Por isso, eu sempre penso no Dilts, que diz que nós precisamos da dimensão corporal, e está começando. Só que tem muito mais coisa que pode ser adicionada. Ô, Neemias, então é comum a gente ver... Pessoal, o Neemias gosta de perguntas, então quem quiser já pode escrever aí, que eu estou acompanhando, e pode fazer perguntas. Eu já vou fazer a primeira pergunta agora para o Neemias. Neemias, então tem aquelas pessoas que querem resolver tudo com a cabeça, acha que pelo grau de inteligência e conhecimento que tem, quer resolver tudo com a cabeça, no seguinte sentido, eu acho que eu tenho uma ideia para isso, eu acho que eu tenho uma solução para isso, mas esquece de ver essa dimensão corporal que você está falando. Qual o perigo disso? Qual o perigo disso? Mas esse pecado eu cometi, né? Porque o acadêmico ele treina o cérebro racional para pensar. Então, ele acha que pode resolver tudo com a cabeça. O problema é que quando você tem uma bagagem de estresse e trauma no corpo, como eu tinha, se você usa só a cabeça, o corpo tem um sistema de controle. O que acontece? O sistema de controle trava todos esses músculos aqui e não vem energia para a cabeça. Por isso que muita gente tem enxaqueca. Eu costumo dizer que enxaqueca é os sintomas das pessoas inteligentes, poderosas, bem dotadas, que têm uma bagagem de estresse sob controle. Quer dizer, querer resolver os problemas só no plano mental pode. As pessoas poderosas conseguem, só que pagam um preço muito alto. E eu paguei por isso. Foi no momento que, um dia, eu tive um encontro com um psicólogo aqui na Dinamarca, o melhor terapeuta de bioenergética de Gestalt, e ele me deu um tapa energético da seguinte maneira. Né? Eu estava fazendo um curso com ele, e aí começamos a discutir. Eu gosto de discussão, né? E quando ele viu que não adiantava discutir, ele disse: Neemias, o seu problema é que você é tão rígido no corpo como você é na cabeça. Você não entende nada, está desconectado do seu corpo. Aí eu tive um choque. Foi aquele choque que me levou às terapias corporais. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Eu queria ter soluções através do cérebro racional. Graças a isso, eu me enveredei, é uma longa história, não vou ter tempo para contar, mas aí eu criei ferramentas para fazer o seguinte, né? Que o corpo, além de inteligência, ele tem pontos. É como a natureza instalou no sistema nervoso mecanismos inteligentes de curas. Por exemplo, o sistema bioelétrico, que já era conhecido pelos chineses há 4.000 anos, né? Chamado meridiano de acupuntura, muitos desses pontos funcionam como chave de acesso ao inconsciente. Ô, Neemias, já saiu tem tudo a ver com o que você está falando, já saiu a primeira pergunta aqui da Iriane, perguntando, essa conexão entre o corpo e a mente pode ser feita com o Body Mind Talk? Mas é isso que
trabalhar logo no começo. Conseguiu ouvir, Neemias? Eu tive um problema de conexão aqui, mas voltou. Conseguiu ouvir a pergunta? Que se com a PNL você pode fazer conexão, ou foi isso que você perguntou? Neurovasculares, que é uma história longa, que vem da cinesiologia. Os neurolinfáticos, que vêm também das cinesiologias. Mas antes disso, vinha de outro lugar. Né? Que é como a PNL, ela foi construída em cima de várias técnicas. A própria cinesiologia foi construída em cima dos meridianos, quer dizer, uma ciência de 4 mil anos atrás. Alguém, em 1964, consegue ver a enorme conexão que existe entre, por exemplo, eu vou mostrar como você pode evitar os surtos que está acontecendo no mundo todo por causa dessa crise. Né? Então, os pontos de release são vários tipos. Tem o tipo que é bem suave, que são os chamados reflexo neurovascular. Imagine que cada meridiano, cada músculo, cada órgão, que essa que é a grande descoberta, conexão meridiano tem conexão com vários músculos e esses com órgãos. Se acontece uma ruptura energética num desses, o corpo já vai sofrer, e a mente também. Então, essa ruptura você pode corrigir com pontos de release. E esse foi a grande descoberta que eu fiz quando, já vai fazer uns 35 anos, que eu tive uma senhora que esteve no campo de concentração, quando ela tinha 11 anos, e quando ela veio, 50 anos depois, ela estava num estado esquelético, que se chama de síndrome de campo de concentração. Sim. Então, eu apliquei as técnicas bioenergéticas, que são movimentos, que é conhecido, Alexandre Lovo, Pierre Racos e muitos outros que desenvolveram isso. E eu desenvolvi, inspirado nele, eu fiz da minha maneira para ativar os traumas dela. Então, no momento que aquilo foi ativado, o tratamento durou 3 horas, porque a coisa era muito violenta, quer dizer, aquela carga energética. Antes vou dizer que ela veio para mim dizendo, foi um médico que me enviou, disse, só tem uma pessoa aqui em Copenhague que pode lhe ajudar, que é o Neemias. É um brasileiro meio maluco, que faz umas coisas malucas. Eu não entendo o que ele faz, mas eu já vi que ele faz milagres. E ela, então, foi onde eu testei até onde funcionam esses pontos de release. Porque a primeira fase foi ativar. Aí eu usei sons, é uma história muito longa. Para quem conhece as terapias holotrópicas do Stanislaw Grof, sabe do que eu estou fazendo. Então eu usei essa técnica para ativar. Aí eu usei esses pontos da cinesiologia que eu vou ensinar hoje, que é tão simples. É tão simples que é difícil de entender. Tem gente inteligente que só entende que é difícil, né? Ô, Neemias. Sim. Deixa eu terminar aqui, que essa combinação, veja só, no momento que aquela bagagem horrível de traumas veio à tona, olha só, 2 pontos aqui chamados neurovasculares. Um toque suave aqui funcionou como uma válvula de descarga. Mas aí, descarregar é fácil. Você pode fazer até de graça na igreja do descarrego, no terreiro, né? Agora, o que é difícil é você dessensibilizar a dor do trauma e ressignificar as atitudes, quer dizer, as interpretações que o inconsciente fez. Né? Isso eu aprendi comigo. Eu nasci quase morto. Minha mãe, quando eu tinha 11 anos, ela inventou de morrer assim. Teve um infarto, morreu em 5 minutos. E aquele trauma, como eu era introvertido, aquilo implodiu. Quer dizer, eu não chorei, eu não reagi. E essas são as pessoas que somatizam mais tarde.
Porque a energia, se você não solta, se você não grita, se você não chora, se não xinga, aquela explosão vai virar implosão. Aí vai para o corpo. E olha aqui, se eu disser que eu tenho aqui 8 volumes sobre essa anatomia emocional, onde 5.000 músculos, quando eu digo 5.000 músculos, não é porque nós temos 5.000, é porque conta-se todos os segmentos de um músculo, e cada segmento tem uma memória. Agora, para vocês terem o que os neurocientistas sabem sobre essa memória do corpo, olha só, cada segundo o corpo registra 400 bilhões de bits. As bits é uma unidade do computador, mas biológica também, que é a unidade quer dizer, um bit no corpo e na mente é uma unidade de tensão bioenergética. Agora veja só a inteligência do corpo. A mente racional não ia aguentar isso. Então nós temos um filtro. Graças a esse filtro, só chega 2.000 bits. Agora, o que acontece numa crise? Quando nós temos estresse, esse mecanismo de proteção, que é controlado aqui no córtex pré-frontal. Imagine que aqui tem um super biocomputador que controla o nosso comportamento, nossas reações, para a gente não surtar. Agora, as pessoas muito sensíveis têm uma ruptura nesse sistema. Que significa que onde tem uma crise, o estresse do presente dispara o estresse do passado e aquilo vem com uma carga energética violenta e esse sistema não consegue controlar. Mas aí a natureza instalou um mecanismo que você precisa ajudar. Né? Quer dizer, quando o corpo não consegue fazer isso automático, vai precisar de uma mão. E a mão é tão simples que se faz isso. Né? Aí, para aumentar o efeito, você faz isso também. Um toque de leve, né? Bem de leve. Agora, se for um estresse comum, que sai em 5 minutos você sente o alívio. Agora, porque estresse é tensão energética. Né? Se for medir isso em eletricidade, o estresse pode ter 10 volts, pode ter 1.000 volts. Aí onde o sistema não consegue, esse pré-frontal não consegue regular e a pessoa surta. Agora, aqui para nós, gente, eu gosto de surto, sabe por quê? Porque quando você está surtado, você está desconectado do controle. E olha aqui um segredo, gente. Se você está desconectado do controle, isso aqui faz o que deve ser feito. 3 coisas, gente. Isso descarrega a tensão, dessensibiliza e reorganiza os processos mentais que cuidam de, por exemplo, a imagem. Olha, querida, ela dizendo, eu ando surto. Gente, surtar é bom, gente. Agora, se você tem medo de suas emoções, você não só se apavora, mas apavora o seu terapeuta. Eu vi um caso em Umuarama, onde o paciente teve um surto, o terapeuta, com medo do surto, o paciente surtou também, e os dois foram de ambulância para o hospital. Se ele conhecesse isso aqui, gente, olha, isso aqui aborta um surto em poucos minutos. Gente. E hoje, isso é uma ferramenta revolucionária, maravilhosa. Sim, tem alguma pergunta? Neemias, a Iriane, uma amiga de Natal, ela até lembrou agora que a gente estava num treinamento junto, em que eu apliquei o PTO, que é isso que você está ensinando lá numa pessoa no treinamento, e a gente conseguiu justamente reorganizar o processo através de um surto. E a Anne Marjorie está perguntando como é que o Body Mind Talk pode ajudar na depressão e na ansiedade. Bom, a depressão, como a própria palavra diz, é sinônimo de repressão. Depressão é raiva implodida, gente. Quer dizer, é raiva que tem uma energia muito poderosa,
que a raiva é uma emoção. Olha a diferença entre emoção e sentimento, né? Emoção é um impulso instintivo que vem do cérebro reativo. Quer dizer, Deus instalou esse impulso de raiva para nos defender, atacar o inimigo, ou de medo para fugir. Agora, o problema da depressão é que a raiva, que tem uma história, porque onde há raiva houve perda e houve separação. Note bem, porque é o problema atual, né? Que dispara muita coisa, depressão, ansiedade. Então, eu não faço diferença entre depressão, ansiedade e pânico. Porque a lógica da memória do corpo e da inteligência do corpo é essa. Todo sentimento, olha a diferença, sentimento é uma soma de vivências misturado com emoções, né? Que já é muita coisa. Então, atrás da depressão, você tem a dor da separação do passado, que o cérebro esqueceu. Você tem a dor da perda, que o cérebro também esqueceu. E esses dois juntos, o inconsciente interpreta como um inimigo que tem que ser combatido. Então, significa que onde há perda e há separação, há um impulso de raiva muito violento. Em geral, a dor é uma ofensa e automaticamente gera culpa. E o que acontece? Se a pessoa é introvertida, ela, em vez de explodir, ela implode. Aí já tem outras emoções envolvidas. Na realidade, a depressão é uma soma de muita coisa. Mas a base é a repressão da raiva, mas também de outra coisa. Você vê, as pessoas deprimidas, em geral, são pessoas talentosas, bem dotadas, que não tiveram, olha aqui o detalhe, vou dizer bem devagarinho, que não tiveram oportunidade de realizar os seus sonhos, de desenvolver os seus talentos. Essa energia, quando sufocada, se houver dor de perda e separação no corpo, ela vai explodir com toda a força em forma de depressão, ansiedade e pânico. O que está acontecendo no momento, veja, a inteligência do corpo interpreta isso como separação e perda. O fato de você estar, como é que diz em português, ficar em casa, isolado, né? Isolação. Então, isolação para o corpo é sinônimo de separação. Uhum. Aí o que acontece? Esse estresse de isolação é o gatilho que dispara histórias da infância. É por isso que as reações às crises que tem, não é só no Brasil, é aqui também, é dependente do tipo de personalidade e da história da pessoa. Então, eu sempre digo aqui, eu disse para uma vizinha, olha, quando você tiver um surto por causa disso aqui, se você for religioso, você levanta as mãos para o céu e diz, obrigado, Senhor, por esse surto, porque eu tenho agora a oportunidade de sentir o que eu esqueci. Aí no Brasil não tem aquela história de que o tempo cura todas as feridas? Conhece essa história? Sim. Pois olha, quem acredita nisso vai morrer nisso. Porque tempo não cura ferida. Olha, Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. O que acontece com a história dos sofrimentos da infância é que eles vão... essa energia vai se converter em outros sofrimentos. Diga. Ô, Neemias, agora, aproveitando justamente isso que você está dizendo, que eu fiquei muito feliz de ter conhecido você, fazer a formação com você, e às vezes quando eu atendo algum cliente com Body Mind Talk, essa pergunta também é sempre colocada, na verdade, assim, antes dos atendimentos, que é muitas vezes assim, a pessoa diz que passou por um trauma no passado, na infância, que hoje ela já perdoou, que ela já está curada, que não tem problema nenhum, mas ela está falando daqui.
Só que o corpo dela está falando outra coisa. Isso, nós temos 4 cérebros, né? Pronto, aí vem o choque, 4, né? Mas, poxa, de onde vem o quarto, né? Então, o cérebro racional é aquele que é treinado pela cultura, né? Depende da formação escolar, acadêmica ou não. Nós temos uma interpretação das emoções. Mas é no cérebro emocional onde o processo emotivo, mais sentimental, acontece. E é no cérebro reativo, onde o impulso, que não é independente, por exemplo, no momento que o estresse entra, a primeira coisa que a inteligência do corpo faz é o seguinte: o cérebro reativo diz, tem um inimigo que eu tenho que me proteger. Ou eu ataco, ou eu fujo. Para atacar ou para fugir, eu preciso de energia. Aí o que acontece? O sistema inteligente do corpo neutraliza isso aqui, neutraliza porque o sangue foge dessa área e vai para o cérebro reativo, para poder ter energia suficiente. Agora, isso no tempo da pedra funcionava perfeito, porque o Neandertal, né, não tinha o cérebro racional desenvolvido, né? Era reação, veio o inimigo, matava ou então fugia. Agora, nós civilizados, nós desenvolvemos vários tipos de inteligência, e o que acontece? Que elas entram em conflito. O próprio Jung disse que neurose é o resultado de uma briga entre o consciente e o inconsciente. Essa briga é que o racional tenta, vamos dizer, organizar aquele caos que tem no cérebro emocional. E o cérebro reativo está esperando comando. Ataco ou fujo? Então, se você vê os 2 elementos do cérebro emocional que você pode controlar, né, que é a amígdala, que é o centro das emoções, e o hipotálamo, que é o centro de memória. Agora, veja o que acontece. Eu estou aqui em casa, isolado, aí o corpo começa, quer dizer, o hipotálamo começa a escanear a história da minha vida, né? E eu já estou estressado por causa da dor da separação. Aí o hipotálamo diz, olha aqui, seu desgraçado, veja o que eu tenho aqui que você esqueceu, né? Traumas e mais traumas, né? Aí aquilo vai tomando, quer dizer, aquela energia vai se ativando, aí de repente aquela explosão, né? Só que, como eu disse antes, o corpo tem a sua maneira. Feliz daquele que tem um surto. Porque quem não tem um surto pode ter um câncer. É aí que começa. Eu já vi casos de um trauma fazer uma pessoa ficar diabética de um dia para uma noite. Porque a energia da memória do corpo, quer dizer, aquela energia que está congelada, reprimida, controlada pelo cérebro racional, aquela energia de alta tensão que pode criar uma ruptura entre o sistema bioelétrico e um órgão. Por exemplo, aí o pâncreas, né? Então, trauma é energia de alta tensão. Estresse da vida diária é energia também de alta tensão, mas menos... tem gente fazendo pergunta, pode fazer. Sim, sim. Não, só aproveitando, como a gente já está em 40 minutos aqui da live, e com certeza... Já passou tão rápido. Puxa. Pois é, com certeza a gente ficaria horas aqui, mas se houver interesse, talvez a gente possa fazer até outras. Já aproveitando também o que você acabou de falar, o que seria dicas práticas para o pessoal fazer em casa agora? Quem está ansioso, quem está estressado, quem está deprimido, quem está se irritando com facilidade por conta do isolamento social, da quarentena. O que seria uma dica prática dentro do que você já falou para o pessoal fazer em casa, que funciona? Pois é, o prático agora eu vou dar outros para amplificar o efeito. Quando você, PTO significa ponto da testa, que é esse aqui, são 2 aqui, você toca de leve,
E occipital, que não é embaixo, na nuca, é mais em cima, na mesma direção da testa. Né? Agora, é melhor se uma terceira pessoa faz isso, porque a mão tem uma energia biomagnética muito forte, especialmente os curandeiros. Né? Aqui eu tenho um amigo que tem uma máquina que fotografa esse campo magnético. Custa 50 mil reais essa máquina, que é alemã, que você vê não só em volta das mãos, mas até os centros energéticos, aquilo que se chama chakra, hoje não é mais mística, é ciência. Que você vê isso na foto e, dependendo do seu estado emocional e do bloqueio que você tem, vai ter uma determinada cor nessa região. Então, quando nós todos também tem isso. Se você não tem uma pessoa que lhe ajude, você faz isso. E agora nós vamos ver como amplificar o efeito. Vamos ver, número 1 é você respira bem profundo e suave, várias vezes. Né? Aí para, aí expira. Terceiro, enquanto você está respirando, você vai girando os olhos para a direita e depois para a esquerda várias vezes. Né? Aí, de vez em quando, você gira os olhos de um lado para o outro, porque aqui acontece isso aí. Ao mesmo tempo que você está descarregando tensões e desativando emoções do passado, porque o que é fantástico disso aqui é você trabalha com material inconsciente antes de chegar no consciente. Quer dizer, 5 minutos disso aqui, você está fazendo uma limpeza mental que você não faz em muitas horas de terapia. E se a tensão é muito alta, quer dizer, se a sua história emocional, a sua bagagem emocional é muito dolorosa, você vai ter que fazer isso até aliviar. Agora, se você quiser uma quarta ferramenta para ajudar ainda mais, você compra numa farmácia de fórmula o floral do Bach chamado Rescue. Mas tem outros também, os brasileiros têm. Qualquer Rescue. Aí o que você faz? Enquanto o trauma estiver online, né, você faz isso de 5 em 5 minutos, uma gota, de preferência a essência pura, né? Não é aquela que foi diluída. Né? Então, de 5 em 5 minutos, uma gota. Aí a proporção que você vai acalmando, aí vai ser de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, até chegar durante o dia, 4, 5 vezes por dia. Aí você está fazendo um trabalho terapêutico profundo, sem se intoxicar com remédio. Porque a pior coisa que você faz é usar tranquilizantes da psicofármaca. Né? Nemias, Oi. E aí eu queria dar aproveitar só um minuto aí do tempo, a gente ainda tem 10 minutos, mas para dar o depoimento de o que mudou na minha vida depois que eu conheci você e conheci o Body Mind Talk, foi no Metafora Internacional, que inclusive você está voltando para o Metafora Internacional. Né? Para mim foi uma felicidade. Eu agradeço você me trazer. O Dominique está aí na Áustria, se tiver, dá aí um alô. Guten Abend. O Metafora está presente e então quem quiser fazer a formação completa do Nemias, do Body Mind Talk, é só entrar no... Pode pedir mais informações a ele, a mim ou ao próprio Metafora, Metafora Internacional. Isso. O site é metaforobrasil.com e em fevereiro de 2021 o Nemias vai estar aqui no Brasil, no Metafórum, com essa formação. Então, eu conheci o Nemias no Metafórum, isso em 2009, salvo me engano, então já faz 11 anos, né? E mudou a minha vida porque eu queria resolver tudo com a cabeça, tudo com a mente, né? Como ele explicou, mas faltava a dimensão do corpo. Então,
as memórias, os traumas que eu tinha, medo, insegurança e memórias que geraram estresse negativo do passado, estava tudo congelado no meu corpo. Então, a partir do trabalho do Neemias, foi que eu fui dar uma atenção mais especial ao corpo e para desensibilizar, como ele falou, ressignificar, curar no corpo o que eu já tinha perdoado na cabeça, mas o corpo ainda estava gritando, né? E isso eu tinha problema de coluna, problema de estômago, problema de lombar, muita raiva acumulada, e eu consegui, tá aí o site do Metaforum, o Instagram do Metaforum, tá pode aqui. escrever, e isso eu consegui trabalhar a partir do Body Mind Talk, claro que depois eu trabalhei PNL, coach, constelação, várias outras coisas que me ajudaram, mas eu acho que foi o Body Mind Talk um grande divisor de águas para mim, principalmente nessa dimensão do corpo. Então, para você trabalhar a inteligência emocional no corpo, tem que considerar o corpo, tem que levar em consideração o corpo sempre, respeitar os sinais que o corpo nos dá e, sempre que possível, fazer atividades com o corpo, né, Neemias? Dançar, nadar, pedalar, correr, botar o pé na areia, aproveitar essas questões do corpo, né? Para evitar que a bagagem de estresse, a bagagem emocional se congele, porque no momento que se congela, fica como uma espécie de, como é que chama, bomba relógio, né? E o estresse do presente dispara isso. Quer dizer, no momento, nós temos muitos gatilhos, que é o gatilho emocional das frustrações, do medo, o medo dispara a raiva. E, olha, o pior comportamento é o comportamento da raiva implodida, porque a raiva implodida ela se manifesta em comportamentos asquerosos como sarcasmo, intolerância, impaciência, arrogância. Quer dizer, as pessoas muito controladas, elas não sabem disso, mas a raiva está criando. Por exemplo, no meu caso, 4 doenças incuráveis, que eu esqueci de dizer que 20 anos depois que eu estava curado, eu contraí câncer na próstata. Aí eu tive que ter uma briga aqui com os médicos da Dinamarca, que disseram que quando eu disse para eles, olha, eu me curei de epilepsia e 3 outras doenças incuráveis e eu vou me curar novamente. Aí eles ficaram, né? Isso é impossível, né? Minhas câncer na próstata não se cura. Aí eu me lembrei que cada órgão tem um grupo de emoções e comportamento. Olha só, os órgãos, além de guardarem emoções, elas guardam comportamentos. E é uma energia poderosa. E eu tinha esquecido isso. Eu tinha esquecido que eu tinha uma história na minha próstata. Olha a expressão, cada órgão tem história. Aí eu trabalhei com isso, me curei. Faz agora já 10 anos, e tu controla o PSA, e os médicos dizem, não tem, você está curado. Mas olha, quantos minutos a gente tem ainda? Olha, a gente ainda tem 5 minutos. Eu queria só aproveitar rapidinho. Felizmente, assim, tem várias pessoas queridíssimas, conhecidas minha e sua, que acabaram de entrar. Minha mãe, minha irmã, que você conhece, a Anne Marjorie, muita gente do Metaforo, tem pessoas do meu trabalho, tem pessoas amigas daqui do Rio, de Natal. Queria agradecer muito a Iriane, que deu um depoimento bonito aí do meu trabalho, e a Adriana também. Até a minha professora do Tantra, que trabalha o corpo de uma forma maravilhosa também, está aqui presente, né? E só para a gente aproveitar os últimos minutos, Neemias, se a gente pudesse repetir, tem gente que está entrando agora, mas essa live vai ficar salva também. Repetir essas 3 dicas que você deu do pessoal praticar em casa o PTO. Vou repetir, olha, tem uma pessoa aqui pedindo, e o intestino? Olha, é uma longa história. Como eu disse, eu tenho 8 volumes com a lista de emoções, mas o intestino eu posso resumir. O intestino guarda os sofrimentos relatados à separação. Onde houve separação, a perda, e onde há perda, a raiva. Agora, como isso se somatiza, se sensibiliza, ou se dramatiza, aí é uma história longa.
E aí eu tenho, olha aí, o barômetro. No momento, eu tenho um curso online, acabou de ser lançado, são 14 vídeos, num total de 6 horas. Gente. Aí a Karina, a professora Karina, de São José do Rio Preto, ela que controla isso. Aconselho muito para quem quiser entender a memória do corpo e a inteligência do corpo. E há 6 maneiras, note bem, os sofrimentos guardados no corpo têm 6 maneiras de se manifestar no corpo e na mente. E isso fica bem detalhado. Antes que eu esqueça, olha, pessoal do Metafora, gente, vocês não imaginam como o Body Mind é uma ferramenta valiosa, complementar, por exemplo, para quem trabalha com constelação familiar e todo tipo de desenvolvimento de competência. Coach também, tem muita coisa que você pode chamar em coach, com o nosso amigo Roberto, lá de São Paulo. E foi muito boa. Agora, eu vi gente que nunca conseguiu usar o coach, porque pessoas que estão travadas não conseguem usar. No meu caso, é isso também, Neemias. Quando eu vou fazer um atendimento de PNL ou coaching, que eu vejo que o cliente está muito... você percebe, né, pela reação, pelo comportamento, pela linguagem. Você percebe, enquanto a mente está processando, parece que o corpo está congelado, está travado. Está desconectado. Isso, e aí você tem que fazer algum trabalho nesse sentido, claro, quando o cliente dá abertura, quando ele permite, para poder você conversar com ambos, o corpo e a mente. Né? Isso, Eu estive no Congresso Sul-Americano de PNL de São Paulo com o doutor Jairo, né? E eu fui convidado para falar. Eu comecei dizendo, olha, o coach não é terapia. Agora, eu tenho um problema, que no Body Mind, eu não faço terapia, mas eu tenho uma chave de release que, se a pessoa tem doença, o corpo se cura, e não é minha culpa, não é culpa do Body Mind. É porque eu tenho uma chave para a inteligência do corpo, para os mecanismos de autocura e de transformação. E isso, gente, é valioso para o coach, porque, em geral, o coach trabalha com pessoas poderosas, inteligentes, mas que muitas delas, por causa da dor, aí é proporcional. O bloqueio é proporcional com a história da vida da pessoa e com os talentos e as capacidades mentais. Tanto que eu digo, sofrimento é uma equação, é igual à soma de talentos, traumas e frustrações na vida. Ô, Neemias, a gente já está chegando no final. Queria deixar aí suas palavras finais, considerações e um recado que você queira deixar para as pessoas aqui do Brasil, nesse momento atual, para elas trabalharem mais essa inteligência emocional. Olha, gente, o maior investimento na minha vida, o segredo porque eu não tomo remédio há 40 anos, é que eu estou sempre investindo no meu desenvolvimento emocional. Porque, como o Jung disse, é o trabalho da individuação. Você nunca para. Né? Isso na teologia chama de santificação. Na psicologia junguiana é individuação, é aquele estado que, quanto mais você se trabalha, mais você se liberta das correntes, usando a linguagem do Augusto Cury, do cárcere emocional. Não tem dinheiro que pague o que eu tenho no meu corpo e na minha mente. Custou muito dinheiro. O último aqui, eu tenho aqui até, olha, o que tem aqui é um curso que custa $8.000. Né? E o que tem aqui, 90% eu sei. Agora, aqueles 10% que não sei, vai fazer uma diferença enorme, porque o Body Mind está sempre evoluindo. Por isso, todo ano eu tenho uma coisa nova. Aí eu gostaria de deixar
uma outra observação, já lhe conheço há alguns anos, tenho o maior carinho, respeito e admiração. Opa, caiu. Ah, não estou ouvindo, desconectou. Opa, voltou. Tá ouvindo? Agora estou. E uma das coisas que eu mais admiro em você é a abertura que você tem, ou seja, né, com a idade, a experiência e conhecimento que você tem, que viaja o mundo inteiro dando palestra, curso e treinamento, e é uma pessoa que continua aberta ao aprendizado, continua lendo, continua estudando e continua se trabalhando. Então, para mim, esse é o maior exemplo que você dá. É porque a mente é infinita, né? É um tesouro. Quanto mais você cava, mais coisa preciosa. Nós temos um inconsciente, potenciais incríveis. Né? E esses potenciais eles se desenvolvem quando você se trabalha. Então, é o maior investimento. Muita gente diz, mas eu não tenho dinheiro. Arranje. Já tive gente nos meus cursos que saiu de Maringá e foi para o Ceará e não tinha dinheiro. E aí é o desafio da jornada do herói. Ela venceu os obstáculos e hoje é uma mulher poderosa, que tem o seu próprio sistema, porque a história dela, ela teve que tomar dinheiro emprestado quando ela não podia, porque ela já estava devendo. Mas o fato dela fazer isso, o inconsciente premiou ela. Quer dizer, toda vez que a gente vence um obstáculo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer, não posso não poder, eu vou fazer, custa o que custar. Então, gente, você quer ter uma vida dessa forma, eu vou ter o prazer de voltar, porque vem gente maravilhosa de vários estados, de outros países, e você sabe como é. Lá a gente se diverte, faz amizades, né? E depois é a qualidade dos cursos lá, é uma outra coisa, né? Beleza. Eu falo demais. Se você não me parar, eu paro. Muito obrigado, muita gratidão. Obrigado pelo seu tempo, pelo carinho. Eu sei que você tem o maior prazer de compartilhar aí o seu conhecimento. Quem quiser mais informações sobre o Neemias, pode perguntar a mim, ao Metafórum, ou o próprio Neemias. Entra lá no Facebook do Neemias Tavares. Entra lá, faz contato com ele, que ele responde todo mundo. Isso. Quem quiser pode falar mais comigo, no próprio Metafórum. E a gente está aberto aí para compartilhar cada vez mais esse conhecimento e ajudar as pessoas a ter mais inteligência emocional no corpo e na mente. E é o maior século XXI. Grande abraço e muito obrigado. Então, até mais. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Um abraço a todos.